Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SF6 Serviços, uma empresa do grupo Vegor que presta serviço de apoio, operação e manutenção de equipamentos isolados a gás SF6. E aqui no canal a gente conversa sobre tudo que é de interesse sobre essa questão. Eu hoje queria conversar com vocês sobre um assunto que frequentemente volta aqui a nossa pauta aqui de conversa com os nossos clientes, nossos parceiros, que é o caso da vedação dos equipamentos isolados a gás. A gente sabe que um dos principais problemas que os equipamentos apresentam é a existência de vazamento, que pode ocorrer com o tempo, ou pode já vir de fábrica, etc. A primeira coisa importante que a gente tem a comentar sobre isso é o seguinte: vazamento zero é uma coisa impossível, né? O que a gente consegue com um equipamento bem projetado, bem construído, com um conjunto de vedações bem calculado e bem aplicado, é a gente ter um vazamento muito pequeno, próximo de zero, que atenda à regulamentação internacional. É importante a gente saber que aqui no Brasil não há recomendação sobre quanto de vazamento o equipamento pode apresentar, mas que a comunidade europeia e o órgão de proteção ambiental federal dos Estados Unidos recomendam, nos dois casos, na União Europeia, cada país, obviamente, que é independente para estabelecer seus próprios parâmetros, mas a União emite uma diretriz que os países se obrigam a obedecer dentro de cada um de sua particularidade. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos, com a Federação de Estados, né, uma união de estados, e o órgão federal define diretrizes que os estados também se comprometem a obedecer dentro, cada um das suas particularidades também. De uma forma geral, nos Estados Unidos, a diferença é que os estados lá, como aqui no Brasil, o estado pode ser mais restritivo do que a União, não menos restritivo. Então, nos dois casos, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, a recomendação é de um nível de vazamento máximo de 0,5% do gás contido no equipamento por ano. Então, se a gente tem um equipamento com 10 quilos, no máximo meio quilo por ano. Essa é a recomendação. Isso é um vazamento bastante pequeno se a gente tem um equipamento operando bem, isso não prejudica em nada. De fato, se o equipamento for bem construído, bem montado e o conjunto de vedações for de boa qualidade, a gente consegue um vazamento ainda menor do que esse. Esse número está, na verdade, considerando equipamentos novos, saem de fábrica e equipamentos em uso. O equipamento saindo de fábrica, ele sai melhor que isso de uma forma geral. Os fabricantes conseguem níveis de vazamento melhores do que esse. O que a gente queria comentar com vocês aqui é o seguinte: esse vazamento ele depende basicamente das vedações que a gente utilizou na construção do equipamento. Então, é muito raro, isso acontece também, eu vou contar alguns casos aqui, mas de uma forma geral, os vazamentos ocorrem nos lugares onde há vedação. Então, nas junções, nos acoplamentos, conexões, etc., ali onde há vedações é que vai acontecer o vazamento. É possível vazamento em outros lugares, no corpo, no cárter, às vezes por micro trincas no material da carcaça, micro trincas no cárter, às vezes o cárter metálico, a corrosão provoca algum vazamento também. Mas, de uma forma geral, os vazamentos acontecem onde existem as vedações. As vedações para os equipamentos SF6, como de resto para outros equipamentos, tanto para gás quanto para líquido, às vezes as vedações são elementos constituídos por borracha. O que é importante a gente entender nesses casos aí? As borrachas são, na verdade, compostos razoavelmente complexos, porque as borrachas são uma mistura de componentes, principalmente o polímero base, que aí existem algumas opções diferentes. A gente tem borrachas que a gente chama borracha base nitrílica, borracha butílica, o famoso EPDM, todos esses são
polímeros base diferentes. Porém, isso por si não garante a propriedade mecânica nem a capacidade de vedação de um determinado elemento, porque ela não é formada só por isso. A borracha vai levar ainda na sua composição de uma forma geral, tá? Cada composição de borracha é diferente da outra. A borracha é a formulação de uma dada borracha para você obter aquela propriedade específica, ela é uma coisa proprietária do fabricante. O cara fez aquilo pela experiência e ele garante aquelas propriedades daquela composição que ele formulou ali. Mas, de uma forma geral, basicamente, o que a gente tem é o polímero base, ao qual a gente mistura uma carga. A carga das borrachas utilizadas em vedação é principalmente negro de fumo. Sempre que a borracha é pretinha, é porque a carga dela é negro de fumo, é carbono finamente dividido, que é misturado à massa da borracha. Eles têm a capacidade de se misturar muito bem. O plastificante, que de uma forma geral é uma substância oleosa, normalmente óleo mineral, que faz a plastificação, que é para que a borracha tenha plasticidade. Então a gente tem a carga, que confere um aumento de resistência mecânica à borracha, também interfere na dureza que a gente vai obter final da borracha. O plastificante, que confere plasticidade à borracha. A gente tem também o agente vulcanizante. O vulcanizante é um agente que promove a interligação entre as camadas poliméricas da borracha, entre uma e outra camada. A tua borracha tem camadas poliméricas superpostas e uma ligada na outra através desse processo de vulcanização. Isso é o que dá a elasticidade, que quando uma camada volta, a gente faz a tração, uma camada sai, como ela está ligada na de baixo, quimicamente ela tende a voltar quando a gente cessa esse esforço. Então o agente vulcanizante também varia bastante, certo? O tradicional é o enxofre, que faria a ponte entre uma cadeia e outra, seria o enxofre. Porém, existem outros agentes vulcanizadores, até raramente hoje se usa enxofre. Isso dito para a gente entender o seguinte, e há outros componentes que podem ser adicionados também, antioxidantes, agentes para resistir à ação de raios ultravioleta e assim vai. Então, uma série de outros compostos são adicionados para dar tanto a característica mecânica que a gente quer, quanto a durabilidade que a gente precisa. Então, isso quer dizer o seguinte, cada borracha é diferente da outra. No caso da vedação, algumas propriedades são importantes. Primeira, a dureza da borracha. Desculpa, logo em seguida, nós vamos ter as propriedades mecânicas, a resistência à tração, o elongamento na ruptura e outras propriedades mecânicas que vão dar a característica da borracha poder se expandir e voltar. É importante ainda a resistência química ao ambiente onde ela vai estar instalada. No caso das vedações para equipamentos isolados a gás, a compressibilidade da borracha também é muito importante. A compressibilidade que vai determinar o torque que a gente vai aplicar quando a gente fechar os dois elementos de vedação. Tá bom? Então, assim, primeiro problema aqui. Quando eu compro um kit de vedação, como eu posso saber se aquele kit de fato é adequado àquele equipamento? No projeto do equipamento, o projetista já estabeleceu para aquela vedação ali quais as propriedades básicas da borracha que ele vai usar ali, principalmente essas que eu falei. As propriedades mecânicas, dureza, as propriedades de alongamento e compressão. Além disso, a resistência química dessa borracha, que normalmente ela é determinada em relação à resistência à oxidação ao ar em ambiente quente. Existem ensaios para verificar isso. Então, existem ensaios padronizados para a gente verificar essa resistência química, né? Ela, estando dentro dessas condições, ela é aplicável ao nosso equipamento. Então, importante, assim, a gente pode comprar o kit de vedação do fabricante do equipamento, a gente pode comprar de um terceiro, desde que a gente tenha a capacidade de verificar as propriedades dessa borracha. Então, assim, eu tenho o kit fornecido pelo fabricante com as suas propriedades, como nessa foto aqui é um kit
de vedação. Esse, por exemplo, é um kit de um fabricante famoso aí conhecido. Eu tenho esse kit, eu tenho as propriedades dele, eu posso comprar de um terceiro, se o preço for melhor, desde que eu verificando as propriedades eu veja que são equivalentes. Segundo, a segunda questão que sempre nos aparece, que é muito importante também a gente conversar. Normalmente, você quando vai trocar suas vedações, você tem um kit reserva. Quando você comprou o equipamento, ele veio com um kit de vedação reserva para esse momento da substituição. Como que a gente vai saber se esse kit reserva serve ainda ou não? Raramente ele vem com prazo de validade escrito na embalagem, né? Como que a gente vai saber? Primeiro o seguinte, a gente precisa avaliar o aspecto visual daquele kit reserva que está guardado. Esse que eu mostrei aqui é um kit novo. A borracha nova, ela é ou preta ou cinza, mas de uma coloração regular. A borracha, como eu falei, é uma mistura. Essa mistura, ela desmistura com o tempo. É como, por exemplo, se eu fiz uma suspensão de um sólido qualquer em água, por exemplo, ou em óleo. Suponha que eu suspendi partículas em óleo, a gente vai ver um negócio leitoso, homogêneo. Eu boto aquela suspensão em repouso, com o tempo a gente vai ver que precipita aquilo. Ou seja, aquela suspensão, ela tem uma dada estabilidade. A borracha é uma coisa muito semelhante, porque a borracha não é um sólido. Ela é um corpo viscoelástico, então ela não é nem sólido nem líquido, está no intermédio. Mas o fato de não ser uma estrutura sólida significa que o que está misturado ali vai sair de suspensão com o tempo. Então, por exemplo, quando a gente vê aquela borracha que a superfície tem feito um pó branco, está esbranquiçado, significa que alguma carga que foi colocada ali para dar uma dada propriedade mecânica, ela está saindo de dentro da borracha. Está exudando, como a gente chama. Isso é um indicativo de que a borracha já perdeu parte das propriedades. Para algumas utilizações isso é relevante, mas para a vedação de equipamento SF6 isso é muito importante. Da mesma forma, elas são guardadas, como essa que eu mostrei para vocês, em embalagem, um saco plástico, uma coisa dessa. E não se usa óleo para fazer essa embalagem. É comum a gente ver o saquinho um pouco oleoso. Isso é o óleo, que é o plastificante, que está saindo de dentro da borracha também. Então isso indica que ela não vai servir para ser reutilizada. E por último, assim, a gente pode olhar o aspecto do kit de vedação, pode estar bacana, normal. Porém, a gente não sabe se já houve modificações na estrutura daquela composição ali. O ideal é que a gente refaça os testes, pelo menos dureza e a compressibilidade, para a gente não estragar o negócio. Eu fiz a tração, arrebentei, estava bom, mas eu arrebentei no ensaio, não vai adiantar. Mas o ensaio de dureza pode ser feito, o ensaio de compressão pode ser feito e a gente pode também fazer um ensaio para verificar a superfície, se a superfície da borracha ainda tem aquela composição química inicial. Isso é possível fazer em laboratório. A gente aqui na Vegor consegue executar os ensaios, não na SFC, mas na Vegor, que é a nossa empresa irmã, aqui a gente consegue realizar esses ensaios. Tá bom, pessoal? Essas são as dicas que eu queria dar para vocês dessa vez sobre essa questão das vedações. Por favor, se você gostou, dá o seu like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus colegas aí, companheiros de trabalho que podem estar interessados nesse assunto. Se você quer saber mais alguma coisa sobre essa questão e as outras também, por favor, fique à vontade, pergunta aí pelo chat ou, se você preferir, pode falar conosco pelo nosso site www.vegor.com.br. Um grande abraço para todos e muito obrigado.